Di fronte al rifiuto A partir da rejeição do anúncio do seu evangelho que ocorreu em sua própria cidade, em Nazaré, como Jesus se comportou a seguir? Ele abandonou tudo? Não. Talvez nós tivéssemos agido assim, mas Jesus não. Foi a partir exatamente de Nazaré que ele começou a percorrer todas as aldeias das redondezas, anunciando o seu evangelho. Ouçamos o que ele fez na sequência. In quel tempo, Gesù Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Gesù vuole porre fine al mondo vecchio Jesus quer pôr fim ao mundo velho e dar início ao mundo novo. Quer pôr fim ao mundo velho dominado pelo egoísmo. E sabe também que não pode realizar sozinho este projeto de salvação. Ele sabe que sua vida é limitada e a um certo ponto se conclui. Precisa então envolver discípulos nesse seu projeto. Pessoas que acreditaram nele e deram a adesão à sua pessoa e ao seu projeto. Então, o que é que Jesus faz? Chama a si. Não se trata de uma aproximação material, pois eles já estavam ao redor de Jesus. Então, o que significa chamá-los assim? Jesus está falando para nós, porque nós somos os seus discípulos que ao longo dos anos e dos séculos aderiríamos à sua proposta, levaríamos a cabo o seu projeto de salvação com o anúncio do Evangelho ao mundo inteiro. Aproximar-se de Jesus significa que antes de anunciar o Evangelho aos outros, é preciso ter anunciado, por assim dizer, a si mesmo, tê-lo assimilado, ter estabelecido uma profunda sintonia com a pessoa de Jesus, com as suas opções, com o seu estilo de vida. Só quem esteve realmente com Jesus pode depois ir anunciar aos outros e se tornar uma pessoa de confiança naquilo que diz, porque se apresentará com a alegria de quem descobriu um grande tesouro e que quer também envolver outras pessoas que Jesus chama porque quer que sejam felizes na mesma experiência do encontro com Jesus. Um catequista não é alguém que ensina uma doutrina, mas é alguém que encarna uma proposta de vida. É feliz por ter feito sua aquela experiência e comunica aos outros esta experiência de alegria. E depois de ter feito essa experiência de estar com Cristo, aí sim é enviado. Jesus envia estes discípulos. Notemos que ele não nomeia pessoas específicas para a missão, padres, diáconos, pessoas consagradas na vida religiosa, não. Todo discípulo deve sentir-se enviado. Caso contrário, não é discípulo, não está envolvido no projeto de salvação. O discípulo que não sente a necessidade de partilhar com os outros o dom que recebeu, provavelmente ainda não está convencido de que, ao descobrir Cristo, descobriu o sentido da sua própria vida. Outra coisa que o Evangelho fala, Jesus enviou 2 a 2. Este era um costume judaico. Quando se queria manter o contato entre as sinagogas, nunca se enviava apenas um indivíduo, mas sempre se enviava uma dupla. Então Jesus se remonta a esta tradição. Também porque 2 pessoas indica que são testemunhas. Na época, nunca alguém dava testemunho sozinho. Para ser testemunha é necessário ao menos 2 pessoas. Vemos isso em outros momentos no Novo Testamento. Encontramos duplas como Pedro e João, que vão juntos ao templo depois da Páscoa, e, sobretudo, na comunidade de Antioquia,
que decide enviar anunciadores para as várias sinagogas espalhadas pelo império e sempre envia duplas. Primeiro foi Barnabé e Saulo, depois Barnabé e Marcos, posteriormente Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, sempre em duplas. E isso tem um significado teológico muito importante. 2 a 2 significa comunidade. Significa que quem vai anunciar o Evangelho é expressão de uma comunidade, faz parte de uma igreja. O cristianismo só pode ser vivido em comunidade. E onde a igreja vai, ela vai formando comunidade. Por isso, é necessário que os anunciadores do Evangelho vão de 2 em 2 para testemunharem a comunidade de onde vêm e para formarem comunidade onde estão chegando. Pode ser que muitas vezes se torne até cansativo viver em comunidade, mas nós nos tornamos pessoas de confiança quando anunciamos o Evangelho, se estamos unidos, se somos verdadeiramente irmãos, se formamos verdadeiramente uma comunidade e fazemos parte de uma comunidade. E depois, Jesus dá poder a estes que envia. É o único poder que Jesus dá aos seus discípulos, nenhum outro. E não significa um poder com autoridade de mandar, de dar ordens para os outros obedecer. Não. O único poder que Jesus dá aos seus discípulos é o de expulsar espíritos impuros. No final da sua vida, depois da Páscoa, Jesus dirá aos discípulos no monte, antes da ascensão. Mateus refere as seguintes palavras de Jesus: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Qual é o poder que Jesus recebeu? O poder de expulsar os espíritos impuros do mundo. Quem é que são esses espíritos impuros? Não se trata de usar água benta e de fazer exorcismos. Não é isso. Os espíritos impuros são todos aqueles que lutam contra a vida. São aqueles espíritos que desumanizam o ser humano. Sabemos muito bem que o nosso mundo é movido por estes espíritos impuros. E Jesus nos dá poder para vencê-los. E nós, às vezes, consideramos invencíveis. Quantas vezes olhamos para o poder da economia e a gente diz assim: quem é que controla o poder do dinheiro? Pois bem, Jesus nos deu poder pela sua palavra para vencer estes espíritos impuros que desumanizam o ser humano. Ou então, o espírito impuro do egoísmo, que leva os homens a procurar apenas o que lhes agrada. Esse espírito parece invencível, porque é um instinto que está em todos nós, um instinto interior que leva a dobrar-se sobre si mesmo. Jesus deu o poder para também nós vencermos esses espíritos que desumanizam, ou então o espírito que leva a atacar o outro, a cometer violência, a fazer guerras, o espírito de ver o outro, o próximo, como inimigo. Todos esses espíritos desumanizam o ser humano e parecem invencíveis. Jesus promete isso. Pela minha palavra, esses espíritos são expulsos. Mas é necessário proclamar o Evangelho, pois onde entra o Evangelho, esses espíritos impuros não permanecem. Agora Jesus explica como devem apresentar-se os discípulos que ele envia para anunciar o seu Evangelho. Ascoltiamo. E ordinò loro di non Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas.
Prima di inviare i discepoli, Antes de enviar os discípulos, Jesus dá as ordens que são introduzidas por um verbo grego, e para falar dar ordens é a única vez que no Evangelho, segundo Marcos, Jesus dá ordens e por isso são muito importantes. Diz, antes de mais nada, o que podem levar consigo ao longo do caminho. Isso já indica algo muito bonito, um caminho. É uma imagem do discípulo que está na estrada, que parte, que vai ao encontro do outro. Também indica que nós não temos uma morada estável aqui, mas que o nosso destino é para além deste mundo. E por isso, cada discípulo deve levar consigo um cajado. Lembremos que para cumprir a sua missão e realizar prodígios, Moisés recebe de Deus um cajado com o qual abre o mar vermelho e faz jorrar água da rocha, símbolo do poder que Deus dá a um discípulo que deve realizar uma missão extraordinária. Pois bem, também o discípulo de Cristo, que recebeu uma missão extraordinária de mudar o mundo anunciando o Evangelho, leva consigo um bastão, símbolo do poder que Deus dá. E este é o único poder em que o discípulo pode confiar, o poder da palavra e do Espírito de Cristo. Não o poder de alianças com os poderosos deste mundo, o poder do dinheiro, não. Isso estragaria tudo. E depois Jesus explica o que não devem levar consigo, e por isso ele recorre a paradoxos. Mas devemos ter o cuidado de não dar interpretações redutoras às suas palavras, pois isso empobreceria a sua mensagem e privaria o seu poder provocador. Este tema é muito delicado, dos bens da igreja, dos discípulos. Conhecemos todas as críticas do mundo à igreja pelas riquezas que a igreja possui, seja pela pompa de certas estruturas. Jesus diz aos discípulos que devem apresentar-se como pessoas que empregam os bens deste mundo, que usam dos bens deste mundo, mas são desapegados dos bens, não os absolutizam. Os cristãos agradecem o Criador, não desprezam os bens deste mundo, sabendo que são bens que Deus concedeu para a vida dos seus filhos. Mas o centro da vida do cristão não está nos bens. E o centro da mensagem que o discípulo é chamado a anunciar é o destino último da vida humana. Uma vida, portanto, que vai além desta vida. E se o discípulo começar a acumular bens, portanto, ele mostra que também ele está voltado para este mundo. E dessa forma, ele anula a força do Evangelho. Outra coisa que Jesus diz, não deve levar pão nem sacola. Por qual motivo? Simplesmente porque seu discípulo não pode guardar provisões para o dia seguinte, e isso ele reza no Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Se houver excedentes, ele precisa partilhar com os famintos, com os necessitados. Depois, Jesus diz, não levar dinheiro. E a palavra em grego que é usada aqui se refere ao cobre. O cobre era usado para fazer dinheiro em moeda de pequeno valor. Portanto, Jesus diz que nem mesmo os pequenos valores, o troco, por assim dizer, o discípulo devia levar consigo. Depois, calçar sandálias e levar não 2 túnicas, mas uma só, um traje reduzido ao essencial, ao indispensável. Esta única túnica indica também algo mais profundo. Insiste-se continuamente no Novo Testamento que o discípulo precisa estar revestido de Cristo. Essa é a única
túnica que ele deve usar e não duas túnicas. Uma túnica de Cristo quando está na igreja e depois quando se trata de trabalhar com dinheiro, com outras coisas, usar uma túnica pagã. Não, o discípulo de Cristo usa uma única túnica. A túnica, a veste, indica o nosso revestimento exterior. Devemos revestir-nos do homem novo, segundo a primeira carta aos Efésios. Paulo diz assim: revesti-vos de sentimento de ternura, de bondade, de humildade, de mansidão. Não se trata, portanto, de dois estilos de vida, de viver na ambiguidade, mas de um só, a partir do único centro da vida, que é Cristo. Como deve se comportar quando são acolhidos ou não acolhidos? Ouçamos. Ascoltiamo. E diceva loro: Disse-lhes Jesus ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, não vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho para eles. Então eles saíram para proclamar ao povo que se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleos numerosos doentes e os curavam. con olio molti infermi e li guarivano. Che cosa accadrà ai discepoli che sono inviati ad annunciare il Vangelo? O que vai acontecer aos discípulos quando são enviados para anunciar o Evangelho? Em primeiro lugar, Jesus diz que não devem esperar que alguém os venha procurar. Devem ser eles a levar a mensagem às pessoas nas suas casas, ou seja, em todos os ambientes que vivem, no trabalho, na política, no esporte e até mesmo no divertimento. O cristão apresenta-se encarnando uma proposta de vida que não é a pagã. Comporta-se, raciocina, fala, vive de uma maneira diferente dos pagãos e vai também anunciar com a palavra a razão pela qual faz essas opções. E o que vai acontecer? Poderão ser aceitos ou rejeitados. Jesus dá orientações para os missionários que vão proclamar o Evangelho, mas a mensagem é dirigida a toda a igreja. Entrem numa casa e fiquem ali. O que isso significa? Que visitam apenas uma família e depois param ali, deixando de lado todas as outras sem visita? Não, não é isso que ele está dizendo. Jesus diz: quem vai anunciar o Evangelho encontrará pessoas boas e pessoas generosas que o apoiarão, que o ajudarão e que também oferecerão hospitalidade. O primeiro alojamento nem sempre é o melhor. É quase sempre um alojamento improvisado. Os missionários que foram para terras estrangeiras sabem disso. Uma condição muito precária no início, na qual se adapta da melhor forma possível. Depois, acontece que os missionários encontram outras pessoas que são simpáticas e recebem a oferta de uma residência mais confortável, depois outra ainda melhor, e assim sucessivamente acabam por se instalar em palácios. Eis o perigo. Jesus recomenda que se permaneça na primeira casa. Pede aos discípulos um testemunho de vida austero, sóbrio, longe de luxo e de riqueza. Em causa está a credibilidade do Evangelho e da missão. Isso aplica-se a todos os missionários da igreja, também aos missionários de hoje. Quando existe a riqueza e a pompa, os missionários perdem a força e também o Evangelho. Também podem ser recusados no anúncio do Evangelho. O gesto de sacudir o pó era feito pelos israelitas quando deixavam uma terra pagã e retornavam para a terra santa. O gesto de Jesus é diferente dos israelitas. Não se trata de rejeitar
os pagãos que não aceitam a mensagem do Evangelho, mas fazer isso como testemunho para eles. Aqui, o fato de deixar o pagão na sua condição significa o respeito pelas suas opções. O cristão não pode ser chato, não pode incomodar as pessoas gritando a sua própria fé, as suas razões. Não, ele faz uma proposta de vida, que é uma proposta que se adere por amor e deixa a pessoa na liberdade. Foram enviados os discípulos para fazer uma proposta de vida, não entrar em conflito com batalhas ideológicas. Não vale a pena um debate estilo aquele televisivo em que cada um grita mais alto do que o outro. Não é assim que se anuncia o Evangelho. E o objetivo, mesmo para os cristãos, não é obter conversões, aumentando o número de pessoas que participam. O objetivo é anunciar fielmente a palavra de Cristo, testemunhando com a vida. Depois, a adesão ou a rejeição, os frutos mais ou menos abundantes não dependem dele, mas do tipo de solo em que a semente do Evangelho cai. Eu diria que quando se vai a terras pagãs, é inevitável que um pouco de poeira do paganismo se fixe em nossas roupas, e quando se volta para casa, este pó deve ser limpo. Por exemplo, se eu entro em diálogo com alguém que tem um estilo de vida muito longe da igreja, um pensamento muito diferente, eu preciso ter cuidado e ao voltar para casa preciso bater esta poeira para que eu não leve para dentro de casa e não a misture com o Santo Evangelho.